tudo chique bacana? Bom, espero que vocês estejam gostando dessas séries aí de vídeos a respeito aqui do prédio da Estação Central, né? Onde eu estou contando um pouco da história do prédio da estação, mostrando algumas curiosidades, né, para vocês aqui sobre as plataformas, a gare, né, o interior do prédio. E vamos aí conhecer o interior, né, o primeiro, segundo andar e o telhado do prédio aí da estação. Vamos lá, pessoal. Aqui também a escada com granito original. A outra escada, toda essa parte aqui já foi reformada. Cofre. O problema é para tirar esses cofres daqui, né? Eles provavelmente devem ter sido colocados aqui ainda até durante a construção do prédio. Aqui é a outra parte do elevador. O fosso. E aí ele... indicação, né? Térreo primeiro e segundo. Aqui a sala ainda está com o piso original de taquinho. Janela. Até aqui, até essa parte aqui no primeiro andar foi feito assim, era mais ou menos uma reforma, né? Então aquela porta ali fechava, tinha chave, essa aqui também e essa aqui. Então desse corredor pro fundo nunca foi mexido. No máximo a gente usava algumas salas para guarda de material, mas nunca foi feito nada aqui. Teria que ver a planta para ver onde era especificamente cada sala, né? O que for de cabeça aí eu vou falando. Aqui, se eu não me engano, acho que era aqui que tinha um armário de madeira, que aí depois a gente teve que desmontar, que deu cupim. Os telhados lá da gare que solta, cai aqui bem na parte de baixo. Aqui perto da janela é um coxo, que seria a calha, né? Onde ficava o forro falso, que a rede colocou por causa de ar-condicionado. O chão de granito. Aqui a parede já não é de granilite. Aqui também uma outra saleta. Muito cofre aqui dentro das salas. No térreo também, só que as do térreo mudou de lugar. Aqui mais um cofre. Aqueles pisos de borracha. E por causa da infiltração que vem do telhado, ele começa a ter... vai apodrecendo o taco, né? Vai passando de uma sala para outra. Aqui ficaria sensacional aquelas noites do terror, né? Tematizar as salas aqui com esses zumbi, terror, seria sensacional isso. Aqui tem uma passagem para outra sala.
uma outra saleta. A visão lá do corredor. E essa sala aqui, essa sala grande, aqui funcionava o CCO, né? O Centro de Controle Operacional da Ferrovia Novo Oeste, antes dele ser transferido para Campinas, da sede da Novo Oeste para Campinas. Creio que deve ter sido aí entre 99 e 2002 que o CCO foi lá para Campinas, então ele era feito nessa sala aqui. Na época da rede ferroviária, era no andar superior, depois ele veio para cá. Então existia aqui um painel em forma de meia-lua, né, e depois ficavam as mesas, né? Acho que eu devo ter foto desse material aqui ainda, nas primeiras vezes que eu entrei nessa sala. E aqui dá pra ver uma visão lá da rua. Aqui logo na primeira vista aqui o Hotel Cariani. Depois ali ao lado o Hotel Imperial. E seguindo aqui, deixa eu vir por baixo, a Rua Batista de Carvalho, né? Seguindo até a Praça Rui Barbosa. Desse outro lado aqui você tem uma vista do pátio. Laje aqui que existe, a estaçãozinha da Sorocabana, a Avenida Pedro de Toledo. Aqui onde está a torre ali, aquelas árvores ali, saía a linha que ia para Piratininga, né, o pátio da Sorocabana. E aqui na curva já o pátio da Noroeste, com as oficinas ao fundo ali atrás do viaduto, né, já aqui nessa área aqui fica o barracão do RT, fica nesse ponto aqui. Tem umas coisas ainda da época da ferrovia ainda, né? Eu vou fazer esse andar até lá na outra ponta. Depois eu volto pelo segundo andar, vou lá pro sótão e aí eu desço na parte baixa da escadaria, lá da outra escada, né? Tem o pessoal fazendo uma limpeza aqui, tirando uma parte. Aqui também arquivo. Essa sala aqui, eu lembro que ela foi reformada também, né? Aqui tinha aula de defesa pessoal para mulher às segundas-feiras, né? Isso assim antes da pandemia, né? Nesse período entre 2015 e 2016 até o começo de 2020, né? Quando a estação começou a ter algumas entidades culturais aí. Então aqui tinha aula de defesa pessoal. Aqui tinha energia à noite. Antes de ter aqui uma copinha, né? Antes de ter alguma coisa nessa parte, essa porta ficava trancada para evitar do pessoal vir para essa ala que não tinha sido mexido, né? Porque senão o negócio virava bagunça. Já essa parte aqui do primeiro andar, nessa época, o pessoal da casa do hip hop que usava.
Aqui sai uma das sacadas lá pra praça. Na Praça Machado de Melo, o antigo Hotel Imperial, o Hotel Cariani. Aqui ao fundo o Hotel Milanese, o museu lá no fundo. Transporte. Já teve evento aqui também que eu tive que vir aqui meia-noite ou mais ainda, né? Trabalhava. O evento às vezes era lá embaixo na plataforma e você tinha que vir aqui, lá no telhado. Essa sala aqui sempre achei bacana por causa dessa foto, né? Era uma sala de reuniões aqui. Tinha uma mesa de reuniões, às vezes fazia coletiva de imprensa, né? Às vezes quando o pessoal da televisão, rádio, jornal vinha entrevistar o pessoal da rede ferroviária. Então o pessoal fazia as entrevistas aqui nessa sala também. É uma foto do trecho da retificação entre Lins e Araçatuba. Tem o marco quilométrico ali. Quilômetro 215, já deve ser ali a região ali de Penápolis, né? Entre Penápolis e Araçatuba, né? Araçatuba 280. E depois com a Nova Oeste eles colocaram o logo em cima da quilometragem, né? Mas aí dá pra ver como foi naquele final dos anos 60 a retificação do trecho, né? Como que era. Aqui também outra sala, que acho que era alguma coisa com som que o pessoal usava, talvez gravação de som, alguma coisa assim. Essa era usado como depósito, então sempre estavam trancadas essas portas. Diretoria de Via Permanente Sistemas, então ainda tem algumas inscrições originais ainda da ferrovia, forro falso, dá pra ver a diferença de altura. Ali você não vê essa vidraça aqui que dá pro corredor, que aí ele é basculante, permite a ventilação. É um prédio construído na década de 30, então você tinha que pensar na ventilação dele, né? Aqui as paredes com granilite, né? É bonito, essa parte aqui da estação é uma parte muito bonita, o piso é bonito, né? E agora é uma das salas mais interessantes que tem, porque era a sala do diretor, né? Era onde trabalhava o diretor da Noroeste e depois o superintendente da rede ferroviária, né? Da SR10, da SP42. Então o pessoal trabalhava nessa sala aqui, ó. É uma das poucas salas que existe fotografia, né? Que eles mostram, que na foto você vê que tinha sofá, tinha a mesa de trabalho do diretor, tinha a mesa de reuniões. Então é uma sala assim que você consegue ver bastante detalhamento, né? Comparando com as outras, que praticamente não tem nada. Eu devo também ter foto aqui antes da reforma. A diferença é que a parede era pintada de branco, né? O chão é original, as portas originais. Mudava só a pintura das paredes.
Aqui a sacada. Também sai na praça, né, o museu. A praça também sofreu alterações ao longo do tempo, né? O busto do engenheiro Machado de Mello, ele ficava bem aqui nesse canteiro central, voltado para o prédio da estação, né? E com a reforma de 96 ele foi deslocado e ele agora fica voltado para Rua Batista de Carvalho. Aqui era o banheiro privativo. Lavabo. Aqui ficava outro banheiro. E aí você tem a saída também direto pro corredor. Então você podia entrar e sair pelo banheiro se você não quisesse receber alguém que estivesse aqui na sala para alguma reunião. Você poderia entrar e sair sem ser visto, né? Teve, que eu me lembre, quando foi construído esse prédio, o diretor era o engenheiro Alfredo de Castilho. Depois aqui também trabalhou o Coronel Lima Figueiredo, o Major Américo Marinho Lutz, o Pedro Pedrosian, que também foi governador do Mato Grosso do Sul, o General Ramiro Gorreta Júnior, o engenheiro Oquendo Lopes, o Richard Gebara, o João Pacheco Fantin, o Antônio Grilo Neto. Acho que o Grilo Neto foi o último superintendente da rede aqui antes da Novo Oeste, né? Aqui também uma outra saleta. As janelas são altas aqui por causa da cobertura da gare, né? Aqui era a sala de rádio. Então você tinha todo o equipamento de rádio aqui dentro, né? Ele ficava aqui onde está essa marca do chão, né? Tinha um equipamento de rádio que ficava aqui. Depois só tava a sucata, né? Era só a caveira desse equipamento. Ele foi descartado porque não tinha o que fazer, não tinha como ser preservado, nada. Essa outra sala aqui também foi feita a reforma, né? Tirou a troca do piso, tirou os tacos. Aqui é o original ainda, né? Aqui era uma sala com o pessoal de artesãos, né? Que faziam bonecos gigantes aqui nessa sala. E eu tenho a suspeita de que nessa sala existe uma foto, um slide, que vai estar mais ou menos aqui nesse ângulo, né, por conta da disposição das portas, a janela para o corredor e a janela lateral. É uma foto que existe de slide a cores. Aqui a escada também pro segundo andar. Térreo. Aqui, tá vendo essa mancha aqui no chão? Isso foi um pneu que queimaram, né? Tinha marca quando começamos a limpeza.
né? Ó, o teto aqui era tudo escuro. Depois foi feita a reforma, né? Aqui os banheiros. Esses banheiros eram lacrados. É por isso que tem essa madeira aqui para poder parafusar a porta. Isso já deve ser uma reforma década de 80, 90 por aí. Marca do forro, talvez alguma marca de reforma anterior também. Esse prédio ele sofreu uma reforma interna nos anos 70, principalmente o térreo foi modificado, várias salas do térreo. Outra sala aqui também com os cofres. Aqui era em uso também da Secretaria de Cultura. Aqui tinha aula de desenho nessas salas. Tem uns cofres ainda que ficaram aqui. Esse não tem nem como saber combinação, nada, né? Porque ele é só com chave e a tranca. Algumas mesinhas ainda que usavam para aula de desenho. Esses outros dois cofres. Mas a parte do segredo do cofre aqui já foi embora, né? Teve umas bênçãos que entraram aqui, né? Depois que o prédio foi lacrado. E ainda destruíram bastante coisa ainda. Aqui também era guarda de material. Aqui estava tendo aula de circo, né, do pessoal da Secretaria de Cultura. Uma sala grande também. Na época não precisou de tanta intervenção assim. Aqui já temos uma vista da rua 1º de Agosto. Como está quebrado o vidro, o chão já está se deteriorando, o taco. Aqui uma vista do prédio do museu, os prédios do museu, né, o Rabicho lá com bagagem Sorocabana. Aqui a ferrovia corre sentido São Paulo, pela Bitola Larga, né, Companhia Paulista. E para lá sobe a Bauru Garça. Uma sala bem grande, né? Ela é o mesmo tamanho daquela sala onde foi o CCO, né? Esse prédio ele é bem simétrico. Sempre que eu subo aqui na estação, você fica com aquela sensação, né, de que você tá olhando no corredor e de repente você pode ver alguém atravessando de uma sala para outra, né? Se acontecer isso, se não for nóia, é alguém de outro mundo, né?